Cordéis Shakespearianos, Organização Marco Aurélio. Cordéis Shakespearianos é um livro que reúne num só volume Shakespeare e a poesia popular. Tanto o primeiro quanto o segundo são campeões de audiência junto a público em geral, e ao infantil e pré-adolescente em particular. Não há criança ou pré-adolescente no Brasil com acesso à televisão que não tenha assistido ao menos a um desenho animado, programa infantil, filme, série ou telenovela em que Shakespeare não seja objeto de referência, na forma de citação, parafrase ou paródia. O mais das vezes seja a partir de cena de um casal apaixonado, decalcado em Romeu e Julieta, em que nem a Turma da Mônica do genial Maurício de Souza escapa, volta e meia retomando o poeta e dramaturgo da Ilha do Outro Lado do Canal da Mancha. Do mesmo modo, não há criança, seja por meio de cantigas de roda, cirandas, parlendas, contos de fada, de fantasia ou imaginação, ou das mídias eletrônicas, em que a TV ainda impera soberana, que não tenha tido contato com a poesia popular. Vamos ouvir o organizador do livro, Marco Aurélio. O meu nome é Marco Aurélio, eu sou filho da Bahia, ser poeta popular é a maior alegria, pois vou tecendo universos em letras que viram versos, estrofes e poesia. Professor, professora, estou aqui neste momento para falar com vocês a respeito de um livro, meu e de outros poetas, Cordéis Shakespearianos. Sou poeta popular, como disse no poema, e também pesquisador da cultura popular. Este livro que você vai ler, Cordéis Shakespearianos, reúne 3 poemas de cordel, poemas que nós chamamos na linguagem do cordel de romances, só que é o romance em verso, a antiga designação do romance. E ele reúne 3 títulos, como eu disse, um escrito por mim, uma versão da Megera Domada de William Shakespeare, outro do poeta Rafael de Oliveira, Hamlet em cordel, e o último, Romeu e Julieta em cordel, do poeta Sebastião Marinho. São adaptações que nos levam ao mesmo tempo à Itália, à Dinamarca e ao Nordeste brasileiro. Mesmo com os cenários europeus, a linguagem do cordel permeia toda a narrativa. Um exemplo, eu vou contar uma história há muito tempo passada, no tempo em que a Itália não estava unificada. Vivia na rica Pádua uma família abastada. Ali, Batista Minola foi um rico mercador, pai da bela Catarina, de semblante encantador, mas de um gênio terrível que a todos causava horror. É só um aperitivo deste trabalho que a gente fez com muito carinho e que vem com as ilustrações de Clebson Viana e do Murilo. E o cordel traz esse gênio da Renascença, William Shakespeare, para mais perto de nós. Só para fechar. Esta comédia nasceu da mente de um gênio inglês. Há muito tempo eu a li, e hoje chegou a vez de recontá-la em versos e oferecê-la a vocês. Meu encontro com o cordel se deu ainda na infância, no sertão da Bahia, na ponta da serra, Alto Sertão, onde eu nasci, município de Riacho de Santana. A casa em que eu nasci, uma casa de adobão, parede e meia, com a casa da minha avó paterna, Luzia Josefina. E eu saía da casa do meu pai, ia até a casa da minha avó, abria uma gaveta de um armário e nela encontrava os clássicos do cordel. E de tanto ouvi-la cantar romances, os velhos romances vindos de Portugal e da Espanha, e também os romances sertanejos, como ABC da Onça da Mão Torta, aos 6 anos eu me arrisquei e tentei escrever um cordel. E tem um detalhe, há um cordel muito famoso chamado Juvenal e o Dragão, de Leandro Gomes de Barros, que começa assim: quem lê essa história toda do jeito que foi passada, vê logo que o falso civil nunca nos serve de nada, que a honra e a fidelidade sempre foi recompensada. Morava um camponês no subúrbio de um ducado, já fazia muitos anos que ele tinha enviuvado, só ficou com 2 filhinhos no que mais tinha cuidado. O velho adoeceu muito, conhecendo que morria, um casebre, 3 carneiros, só era o que possuía. Deu de herança aos filhos e morreu no outro dia.
Ficaram ambos sozinhos, uma moça e um rapaz. Ela disse ao irmão: a partilha você faz, fica lá com os carneiros, que no valor são iguais. Só vou contar um pouquinho e dizer que esse rapaz sai pelo mundo e acaba encontrando um sujeito estranho e troca os carneiros por 3 cachorros. E o sujeito, ao convencê-lo, diz assim: cada um destes cachorros é um grande defensor. Se acabam morrem lutando em defesa do Senhor. São chamados rompe-ferro, ventania e provedor. Isso para dizer que a minha avó tinha um cachorro que se chamava Provedor, mostrando a influência do cordel nas nossas vidas. E eu, com 7 anos de idade, já sabia esse cordel que tem quase 160 cestilhas do começo ao fim. E eu comecei a tentar escrever os meus cordéis, como eu disse, por volta dos 6 anos. Esse caderninho aqui, reúne em torno de 5 cordéis. Eu tinha por volta dos 7 anos e, inclusive, o acróstico, que é a assinatura poética do cordelista, também está aqui neste cordel. Logicamente, um cordel que nunca foi publicado, porque eu ainda estava engatinhando nesta arte. Uns 2 anos depois, eu escrevi esse cordel, o alce misterioso. O alce é este animal aqui, da imagem desenhado por mim, e como eu não conhecia de fato um alce, ficou mais com cara de bode, um animal muito mais comum no sertão. E esta outra imagem, o nosso personagem que chama Aldamian, que é o protagonista, enfrentando um gigante que tem olhos espalhados por todo o corpo. Muito tempo depois é que eu descobri que um personagem semelhante existia na mitologia grega, chamado Argos, cujos olhos, depois que ele é morto, vão para a cauda do pavão. Então, a explicação do surgimento dos olhos na cauda do pavão. E esse universo mágico, esse universo mítico do cordel permeou toda a minha infância, com clássicos como O Romance do Pavão Misterioso, de José Camelo, A Louca do Jardim, João de Calais, João Soldado. Já contei muitas histórias, porém não estou cansado. Hoje vou contar mais uma no meu verso improvisado, a história fabulosa do Peralta João Soldado. João Soldado se criou nas terras da Palestina, ficou órfão logo cedo, foi bem triste a sua sina, mas, porém, foi curado por uma estrela divina. E tantos outros. Então, a minha caminhada, o meu encontro com o cordel deu-se desde menino. E o cordel continua comigo até hoje. O cordel, ele reúne elementos da poesia universal, elementos temáticos e elementos formais. A cestilha é a estrofe mais utilizada. Todas as estrofes que eu citei até este momento são em cestilha. E no cordel ela tem um grande valor porque ela contribui, inclusive, com a fluência da narrativa. A cestilha é simplesmente o acréscimo de dois versos à quadra, que é a modalidade mais conhecida dos brinquedos infantis. O anel que tu me deste foi de vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Eu coloquei mais 2 versos e a cestilha se formou. Entendem? Então, no universo do cordel, esta é a modalidade mais conhecida. O cordel ele pode servir para trabalhar a poesia na sala de aula, porque o cordel ele trabalha com modalidades poéticas como a cestilha, a setilha e a décima. Especialmente a cestilha em poemas narrativos como os que eu citei e que fazem parte também dos cordéis shakespearianos, é a estrofe mais difundida, a mais famosa de todas, incluindo o Romance do Pavão Misterioso, o maior clássico do cordel de todos os tempos. E a poesia, muitas vezes, na sala de aula, as pessoas imaginam que ela está muito distante da nossa vida. Mas e as letras das músicas que nós escutamos? Ou que nós compomos, porque nós também somos artistas. O rap, a valsa, todas as modalidades, o baião, o shot, o chachado. É muito importante que se trabalhe com a poesia,
E o cordel ele facilita muito, pois quando você lê, muitas vezes você não percebe que a poesia está ali, mas ela permeia toda a narrativa. E o cordel nos conecta com todas as formas do fazer poético da humanidade. Nós temos desde o ABC, que é uma modalidade que nós já encontramos na Bíblia, nos Salmos, e que foi sendo usada ao longo dos tempos. Nós temos a poesia épica também no cordel, narrando grandes feitos de personagens históricos como Joana d'Arc e até mesmo como Lampião. E nós podemos também dialogar, como demonstramos aqui, com os clássicos. Pegar um poeta que hoje nós, pela nossa lente, é um clássico, como William Shakespeare, mas que na sua época era um poeta que, assim como os nossos cordelistas, também buscavam lugar ao sol, mas trazer o Shakespeare para perto de nós. Então, o cordel, ele consegue fazer isso muito bem, e certamente o trabalho com o cordel na sala de aula, que é um trabalho que eu também desenvolvi por muito tempo quando dei aula no sertão da Bahia, vai aproximar mais e mais uma grande gama de leitores também dessa poesia que é ao mesmo tempo tão universal e tão nossa. Professora, uma grande satisfação ter estado com vocês apresentando esse nosso livro. Mais informações estão disponíveis no Manual do Professor e nas asas do pavão misterioso. Todo mundo está convidado. Este pavão cabe todo mundo. Encerrando esta conversa com prazer, com alegria, nós falamos de cordel, a popular poesia. Povo bom, muito obrigado. Adeus e até outro dia.